Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 12, 22. 1 Samuel 12, 22. Porque o Senhor não rejeitará o seu povo, por causa do seu grande nome. Porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Obrigado, Pai, pela tua graça. Te glorificamos por essa manhã, te louvamos que tu és um Deus vivo. Santo é teu nome, Pai. Vem Espírito Santo de Deus. Vem tu direcionando, Senhor Deus, essa palavra, Pai. Por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Uma das coisas mais conflitantes e mais discutidas é Israel. Israel, povo escolhido por Deus, e todos nós temos uma opinião, e eu vejo tanta discussão. E ontem Israel atacou o Irã, mais tarde o Irã atacou Israel, e as discussões começam a florescer, e muitos não têm percebido aquilo que está acontecendo na atualidade. Já no início do chamado, a Bíblia fala que Deus escolheu Israel por sua graça. Deuteronômio 7, 6 e 8, Deus não escolheu Israel por ser numeroso ou forte, mas por amor e fidelidade ao juramento feito aos pais. A eleição de Israel é um ato soberano da graça de Deus. Ele que escolheu Israel, ele que concebeu Israel. A aliança com Abrão é eterna. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança com aliança eterna. A promessa inclui descendência, terra e bênção para todas as nações. Quando Deus chama Israel, quando Deus escolhe Israel, quando Deus abençoa Israel, essa aliança é eterna. E Ele nos mostra isso na sua palavra. Deus permanece fiel mesmo quando Israel foi infiel. Romanos 3, 3 e 4. A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. A fidelidade de Deus não depende da obediência humana. A Bíblia fala que Deus é fiel. Mesmo que nós formos infiel, Deus é fiel. E Deus é fiel. E a fidelidade de Deus para com Israel, ela permanece. As profecias anunciaram a restauração de Israel. Ezequiel fala em Ezequiel 36, 24 e 28... dispersão, purificação, novo coração e retorno à terra prometida. Deus cumpre suas promessas mesmo em tempos que nós não entendemos. Mesmo após Ele ter executado o juízo. Mesmo após Ele ter disciplinado o seu povo. A promessa de Deus permanece. Isso que Deus faz a obra. Israel continua sendo povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Êxodo capítulo 19, ele fala no versículo 5, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa identidade nunca foi revogada. Deus, ele tem essa aliança com o povo de Israel. Essa aliança, ela foi, essa aliança, ela é, e essa aliança, ela será eternamente. A promessa da terra é permanente. Salmo 105, 8 a 11, fala que deu a terra de Canaã como herança eterna. O retorno moderno à terra de Israel é cumprimento profético da palavra de Deus. Deus, ele tinha essa promessa. Deus tinha uma promessa com Abraão, ele chamou Abraão. Deus tinha uma promessa para Jacó, ele chamou Jacó. E Deus tinha uma promessa de que o país seria, que Deus teria um país, que eles teriam uma terra onde emana leite e mel. Deus os chamou, Ele primeiro os tirou do cativeiro de Israel, Ele com a sua própria mão, Ele os conduziu através do deserto, Ele os levou à terra prometida, Deus criou o povo de Israel, Deus levou-os ao seu estado, e Deus abençoa o estado de Israel. Deus tem essa promessa. O plano de Deus com Israel ainda não terminou. Romanos 11, 25 e 29. Todo Israel será salvo, porque os dons e a vocação de Deus não são revogáveis, são irrevogáveis. Israel tem um futuro tanto espiritual quanto nacional com a bênção e a provisão de Deus. Deus, ele ama Israel. Deus sempre amou Israel. E mesmo que Israel estivesse desviado, Deus ama Israel. O Messias veio por meio de Israel. João 4, 22. A salvação vem dos judeus.
Jesus é o Messias judeu, a prova da fidelidade de Deus às suas promessas. O Filho de Deus, o Deus homem, nasceu em Israel. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias e ele é judeu. A igreja não substituiu Israel. Nós muitas vezes confundimos isso. Romanos 11, 17 a 24. Os gentios foram enxertados na oliveira, mas não substituem as raízes. Há unidade espiritual, uma distinção nos propósitos de Deus para com Israel. Eu fico maravilhado, a gente já há muitos anos, nós temos caravanas de irmos para Israel, e quando você anda nessa terra, quando você vê a verdade histórica, quando você que aquilo que a Bíblia fala é verdade, é realidade, e que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus real também na sua vida. Aleluia. A história confirma a preservação milagrosa de Israel. Apesar das perseguições, apesar das guerras do Holocausto, Israel sobreviveu e voltou à sua terra. Jeremias fala no capítulo 31, 35, enquanto houver sol e lua, Israel continuará diante de Deus. A fidelidade de Deus nos chama à intercessão e à responsabilidade. Salmo 122, 6, orai pela paz de Jerusalém. Como cristãos, somos chamados a amar e interceder por Israel. Nós somos chamados a tomar partido, nós somos chamados a ter uma opinião, nós somos chamados a termos realmente uma voz ativa pró-Israel. E isso pode custar. Eu tenho sempre isso no meu carro, tenho o nome Jesus e tenho também a bandeira de Israel. E já, infinitas vezes, muitas vezes já, você tem prejuízo com isso. Mas nós somos chamados a isso. Somos chamados a levantar a nossa voz a favor do povo de Deus. A fidelidade de Deus a Israel reflete a sua fidelidade também a nós. Quem observa a fidelidade de Deus de Israel pode confiar também nas nossas promessas. Deus é fiel. Se Deus foi fiel com Israel, que falhou, mesmo você falhando, Deus não desiste de você. Deus é fiel a você. 2 Timóteo 2,3, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus a Israel é um testemunho poderoso da sua imutabilidade. O mesmo Deus que guarda seu povo escolhido, também guardará você. Louvemos ao Senhor por sua fidelidade, ontem, hoje e para sempre. Em Atos 5, 38 e 39, onde Gamaliel aconselha os líderes religiosos a terem cuidado em relação a discussões, e ele fala, portanto, nesse caso, os aconselho, deixem esses homens em paz, para que não, por acaso, proceder que vocês estejam lutando contra Deus e não percebam. Muitas vezes nós não percebemos. Eu tenho visto durante a minha caminhada, na jornada ministerial, de muitos homens de Deus que abertamente falam contra Israel. E você olha a vida deles, você vê o que a vida deles falta bênção. Porque realmente, se nós não estivermos do lado de Deus, se nós não estivermos do lado de Israel, nós não podemos estar do lado de Deus. É a mesma coisa que Davi. Davi cometeu erros, cometeu grandes erros. Mesmo assim, ele foi a pessoa a quem Jesus escolheu para ser seu antecessor. Ele se chama filho de Davi, mesmo que Davi tenha tido pecados, tenha falhado, tenha assassinado. Israel comete erros, não cabe a nós julgar, mas cabe a nós abençoar. Ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Isso é o nosso chamado. Nós somos chamados a orar, nós somos chamados a interceder, nós somos chamados a permanecer na presença daquilo que Deus quer fazer na vida do povo de Deus. E do povo de Deus está incluso o Estado de Israel. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom, aleluia, oh glórias, a paz do Senhor, amém, a paz do Senhor, amém, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor.
Oh, glória, querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este novo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra tão maravilhosa. E um novo dia, Senhor Deus, nós podemos começar contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo que nos tens dado. Senhor, nós somos tão gratos. Até aqui o Senhor nos tem guardado, guiado. Senhor, mas também nos agradecemos pela tua nação, pelo povo de Israel. Senhor, nós te agradecemos por esta nação. Senhor, entregamos eles nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que tu venhas dirigir, que tu venhas cuidar desta nação. Sabe, Senhor, quantos inimigos tem a tua nação? Mas, Senhor, eles são um povo teu. Senhor, tu tens escolhido a eles, Pai. Tens promessa com a vida deles. Senhor, muito obrigado que tu és fiel. Tu és tão mais forte que todo inimigo. Senhor, tu és tão mais forte e poderoso. Quantas promessas a gente já viu se cumprir. E, Senhor, muito obrigado por esta nação que eles são hoje. Cuida deles, Senhor, nos afazeres, nas decisões. Proteja eles. Vai tu na frente. Vai tu lutando por eles. Sela com o teu sangue, Senhor precioso. Também que eles possam te conhecer como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados. Perdoa, Senhor, idolatria. Perdoa quando eles têm se desviado, Senhor, daquilo que tu tinhas planejado para eles. Mas tens um propósito. Tu és ainda, continuas ainda o Deus nosso, Senhor, aquele que está no controle de todas as coisas. Confiamos nesse Deus e pedindo a tua direção, pedindo, Senhor Deus, o discernimento e a sabedoria. Senhor, para todos aqueles que precisam tomar decisões, já existe tanta tristeza, Senhor. Povo tão perseguido, tão judiado, Senhor, com tantos inimigos, Pai, mas até aqui o Senhor tem guardado e guiado. E eles são o teu povo escolhido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que nosso Jesus Cristo veio através desse povo, que a gente nunca esqueça, Senhor, a dívida que nós temos também com esse povo, Senhor. Queremos abençoar, pedir, Senhor Deus, a tua direção, o teu cuidado, e também ensina-nos a orar, a interceder por esta tua nação. Senhor Deus, para que realmente o teu propósito possa se cumprir. Toda a situação, Senhor Deus, agora também no mundo, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Senhor Deus, não deixa-nos ser críticos. Não permita, Senhor, que nós acusamos ou falando as coisas erradas, mas sim que nós possamos estar levantados, seus nossos olhos para ti, pedindo a tua direção, o teu cuidado, a tua proteção, porque Israel é o teu povo. Nós abençoamos essa nação, pedindo a tua direção, a tua proteção, o cuidado. E, Senhor, cuida de nós também, que a gente não desvia desse caminho, desse teu caminho, Senhor. Também tens propósito na nossa vida, tens nos escolhido, nós somos teus filhos, que nós possamos ser achados fiel. Cuida de cada um, renova-nos na fé e na intercessão. E cuida nós também neste dia tão abençoado, um novo dia que tu nos dás. Entregamos ele nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.